Graça e paz, igreja. Amém? Como é que está o seu dia? Tá bom? Tá bom? Graças a Deus, né, irmãos? Se o seu dia tá bom, então vamos lá fazer se ficar melhor ainda, amém, queridos? Vamos lá então, nosso estudo, 1 Samuel 9. Nesse texto, Saul encontra-se com Samuel. Diz assim: havia um homem em Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Ora, perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: chama um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, mas tampouco ali estavam. Então passaram pela terra de Benjamim, todavia não as acharam. Quando vieram à terra de Zuf, disse Saul ao moço que ia com ele: vem e voltemos, para que não suceda que meu pai cesse de preocupar-se com as jumentas e se angustie por causa de nós. O moço, porém, respondeu: nesta cidade há um homem de Deus, ele é honrado e tudo o que diz acontece. Vamos até lá agora, talvez nos mostre o caminho que devemos seguir. Disse Saul ao seu moço: se formos, que levaremos ao homem? O pão de nossos alforjes se acabou e presente algum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul: ainda tenho 1/4 de ciclo de prata. Eu o darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Disse Saul ao moço: dizes bem, vem e vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente? Responderam elas: sim, ali vai ele adiante de ti, apressa-te. E ele veio da cidade hoje, porque o povo irá sacrificar no altar que está no monte. Ao entrarem na cidade, logo o achareis. Antes que suba ao monte, ao alto para comer, o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. Depois os convidados comem. Subi agora, hoje o achareis. Subiram à cidade. Ao entrarem, Samuel lhe saiu ao encontro, a caminho do altar no monte. Ora, o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por líder sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel na entrada da cidade e pediu: mostra-me, por favor, onde é a casa do vidente. Respondeu Samuel a Saul: eu sou o vidente. Sobe na minha frente ao altar, pois hoje comerás comigo e pela manhã te despedirei, e tudo o que está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias foram perdidas, não te preocupes com elas, já foram achadas. Mas para quem é tudo o que é desejável em Israel, não é para ti e para toda a família de teu pai? Respondeu Saul: mas não sou eu filho de Benjamim, da menor tribo dos filhos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me dizes tal coisa? Então Samuel levou Saul e o seu moço à sala e deu-lhes o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, e mandei que reservasse. Assim o cozinheiro levantou a coxa do animal,
com o que nela havia e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: aqui está o que foi reservado, toma-o e come, pois foi guardado para comeres nessa ocasião, desde o momento que eu disse: convidei o povo. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou Samuel com Saul no eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, Samuel chamou Saul ao terraço e disse: levanta-te para eu te despedir. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E ele passou. Tu, porém, espera aqui, e eu te farei ouvir a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado, Pai. Te agradecemos pela leitura da Tua palavra e pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para nela meditarmos. Muito obrigado mais uma vez. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Capítulo 8, nós vimos Israel, então, pedindo um rei. E o argumento de Israel foi que Samuel já era velho. A palavra chega a dizer que ele era chegado em idade, ele era velho. E ele certamente estava à beira de o Senhor o recolher, ele ia morrer, Samuel ia morrer. E era suposto, pela determinação de Deus, que quem ia substituir Samuel no trabalho do templo, no trabalho de conduzir o povo de Israel. Samuel era um juiz no meio do povo, ele era profeta, ele era sacerdote. Então quem ia substituir pelas regras de Deus eram os filhos de Samuel, que eram os que herdavam o sacerdócio automaticamente. Então, como ele era velho, a palavra diz para nós, e no capítulo anterior nós vimos que o povo de Israel diz que os filhos de Samuel não andavam nos caminhos de Samuel seu pai. Antes os filhos de Samuel se inclinavam à avareza, os filhos de Samuel aceitavam suborno, e os filhos de Samuel pervertiam o juízo. Então, como eles é que iam conduzir Israel, o povo então de Israel levantou e falou: olha, Samuel, você já está velho, seus filhos não andam nos seus caminhos, seus filhos são pecadores, não são igual a você. Então é o seguinte, olha, nós queremos um rei. Então foi por isso que eles pediram um rei, e o argumento que eles usaram foi: seus filhos não servem a Deus e nós não queremos que eles sejam nossos líderes, sejam nosso sacerdote. Então, só que para isso, irmãos, eles pedem um rei. Aí eu te pergunto, qual foi pior? Aceitar os filhos de Eli como sacerdote por um tempo, ou pedir a Deus que desse para eles um rei? Não tenha dúvida que a pior coisa foi pedir um rei. Por quê? Porque sempre que um profeta e um sacerdote fazia algo errado, Deus logo na frente dava um jeito de tratar com isso. Foi o que aconteceu com Eli, que era o sacerdote antes desse moço agora, Samuel. Os filhos de Eli eram maus, Eli não educou os seus filhos como deveria. Deus então tirou de Eli o sacerdócio e da família dele, e Deus matou os filhos de Eli, matou também Eli, causou um estrago e tirou o sacerdócio dele e deu a Samuel. E olha bem, irmãos, que agora Samuel acaba caindo no mesmo, parece que tomando o mesmo veneno. Os filhos dele agora também não dão bom testemunho. Deus não vai matar e nem punir Samuel por isso, diferentemente, mas Deus agora vai tirar de fato o sacerdócio, né, ou a teocracia, vamos chamar assim, de Israel, porque agora Deus então cedeu: já não quero mais então levantar um sacerdote de Israel, então eu vou dar para vocês um rei. Então a gente vê que, só que o povo teve um argumento para apresentar, para pedir um rei, que era mais ou menos assim: os crentes não estão bons, então nós não queremos crente sobre nós, queremos um homem lá de fora. É mais ou menos, é pesada essa palavra. E agora então, no capítulo 9, nós vamos encontrar o quê? O rei que Deus havia escolhido, que era Saul, vai se encontrar com Samuel. Tem gente, irmãos, que olha, porque Saul foi um rei muito ruim, rapidamente ali ele vai perder o reinado, a gente começa a taxar Saul como um homem muito ruim. Então quando a gente pergunta qual foi o primeiro rei que Deus escolheu, tem gente que fala que é Davi. Não é. Esse Saul, nós estamos vendo, ele foi escolhido por Deus. E o fato dele ter sido escolhido por Deus, e Deus depois ter desanimado com ele, tirado ele,
prova para nós uma coisa que eles ensinaram errado. Tem gente que acha assim, uma vez que Deus te chamou, está na obra para sempre. Não é, querido. Nós estamos vendo que não. Eli foi escolhido para ser sacerdote de Israel. Deus jurou por si mesmo, né, que ele teria descendência, teria filhos no sacerdócio. Mas Deus mesmo fala que eu falei que ia fazer, mas agora eu mudo de ideia e não vou te dar mais o sacerdote dentro da sua família. Ainda prometeu que eles iam morrer novos, ninguém ia morrer velho dentro da família. Isso é para a gente ver que não tem esse negócio que filho de peixe, peixinho é. Né? Deus pode muito bem usar um pai, usar uma mãe, usar uma geração e desanimar da seguinte, porque a geração seguinte não andou nos caminhos do Senhor. Isso é muito sério. Tem umas ideias muito estranhas aí, né? Que Deus ungiu, está ungido. Não existe na Bíblia não. Deus unge e tira a unção. Deus chama, faz promessas e Deus muda de ideia e tira aquilo tudo. A gente tem que fazer tudo para permanecer dentro da promessa e dentro da graça de Deus. Deus te dá um dom, querido, e Ele te tira ele de volta. É assim que a gente vai ver ao longo da palavra de Deus. E mais uma vez aqui, então, nós vamos encontrar muito rapidamente, mas é claro, rapidamente na leitura, né, porque durou anos, né, o reinado de Saul, nós vamos ver que Deus não vai se agradar de Saul e vai cortar tudo o que havia dado, né? Esse encontro, irmãos, então, é um encontro muito cheio de lições para nós, tá bom? O processo, então, de deixar a era dos juízes para entrar na era da monarquia, se acelera em Israel com o encontro de Saul e de Samuel. É o que nós acabamos de ler. Esse encontro deles vai acelerar o processo de deixar de lado, deixar para trás a era dos juízes, né? E agora vai entrar a era da monarquia em Israel. Mas os irmãos vão notar pela Bíblia, quem gosta de ler a Bíblia, quem estuda, quem lê ela todo ano, como os irmãos aqui costumam fazer, vocês vão ver que a era anterior, a era em que Deus era o rei, Deus governava, Deus que levantava os homens para governar Israel, vocês vão ver que foi a era de ouro, a era brilhante. Vocês vão notar que Deus vai levantar um excelente rei, que é Davi, depois desse menino aqui, né, depois de Saul vai levantar Davi, um excelente rei, um homem de Deus, um homem que vai escrever salmos, né, messiânicos, muita palavra boa, muita palavra bonita, né, vai desejar construir para Deus uma habitação, um lugar de culto, que vai acabar sendo feito pelo filho dele, né, Salomão, e nós vamos notar que vai ser um pouco tempo e poucas gerações de reis brilhantes, cheios da presença de Deus. Depois Israel vai se perder no seu pecado, vai haver racha dentro de Israel, irmãos, vai se dividir, o reino de Judá, enfim, vai rachar, igualzinho Israel é até hoje. Já viram a briga Israel, o povo de Israel brigando entre si, até mesmo para qual que seja a capital, se é Tel Aviv, se é Jerusalém, eles brigam até hoje. Aí o Trump apoia a mudança, vem o daqui apoia também, vira uma confusão, enfim, até hoje existe esse racha em Israel, que a gente vai ver logo em seguida acontecendo, tá? Então esse encontro deles aqui, na verdade, vai marcar de fato, né, a divisão entre a era dos juízes e a entrada da monarquia. O tempo de ouro será antes até dos juízes, será quando Deus escolher, como foi o caso. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaac, Deus escolheu Jacó, e não tinha um rei, mas o povo era dominado por Deus, Deus sempre levantando um líder. Depois Deus levanta Moisés para outra vez liderar o povo e tirar o povo da terra do Egito. Foi um tempo brilhante. Depois de Moisés, Deus preparou o sucessor dele ao longo do caminho, que é Josué. Josué vai assumir o comando do povo e vai entregar o povo na terra prometida, e ali dentro, com a morte de Josué, nós vamos ver que já não tem mais um sucessor da mesma forma. Aí já começa a vir os juízes, aparece um, livra Israel, outro, assim a gente vai ver que acabou. Desde que o povo entrou na terra e o povo começou a ter os juízes, a coisa complicou e vai só piorando para chegar no que nós somos hoje. O que nós somos hoje em termos, né, irmãos, de governo? A gente sabe como é complicado. Então isso aqui vai marcar essa saída. Agora, veja bem que esse encontro dos dois, nós vamos notar que Saul, a Bíblia vai dizer que ele era bonito, ele era belo. Então qual o conceito de belo que você tem? Qual a figura de uma pessoa bela?
né? A Bíblia não relata, mas fala que ele era belo, ele era bonito. A palavra vai dizer no versículo 2, este, né, que era Saul, aliás, que era o pai dele, tinha um filho chamado Saul. Olha, era jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Então ele era o quê? Se ele era belo, tão belo que não havia outro mais belo do que ele era o quê? Você tem que imaginar. O camarada era fora de série, né? Ele era de fato belo, e além de belo, a gente vai notar que ele era alto, porque a Bíblia vai dizer que desde o ombro para cima, né? Tá vendo? Desde o ombro para cima, ele sobressaía em altura a todo o povo. Então ele era um camarada, além de belo, ele era alto, bem alto, que dava para notar a diferença de altura entre as outras pessoas. Eu imagino que seria mais ou menos o Felipe, né? Nosso genro, o marido lá da Camila, em comparação a gente, sobressai. Aliás, vamos pegar mais alto, o seu cunhado lá tem 2 metros, quanto? 2,7 metros de altura. Então, misericórdia, o mais alto entre nós aqui tem 1 e quanto? É o Ninja? O André? O Fefinho, tem quanto? 1 e quanto? Fala aí. 1,80 para 2,7, dá para ver de longe. Então é mais ou menos isso. Ele era um camarada belo, ele era alto. E um detalhe também que eu noto no versículo 5, ele era um camarada de grande responsabilidade. Por quê? Porque os animais do pai dele se perdem, as jumentas se perdem, e o pai dele fala, vai meu filho buscar a jumenta. Ele vai buscar a jumenta. E quando ele procura e não encontra, ele acaba, irmãos, mostrando uma responsabilidade muito grande, está registrado no versículo 5, que ele fala assim com o ajudante dele, vem, vamos voltar para casa, para que não suceda que meu pai cesse de preocupar-se com as jumentas e agora começa a se preocupar conosco, que não voltamos para casa. Ou seja, ele foi a serviço, mas como não achava a jumenta, ele falou, vamos voltar para casa, porque olha, meu pai está preocupado com a jumenta e mandou a gente vir, mas se a gente não chegar de volta, aí ele vai esquecer a jumenta e vai preocupar com a gente. Era um filho muito responsável. E a Bíblia vai mostrar para nós no versículo mais embaixo que ele também tinha uma qualidade que chama-se generosidade. Quando um moço fala para ele, ô Saul, antes de voltar, vamos procurar um homem, tem um homem aqui, um homem honrado, a palavra chega a dizer assim, tem um homem nessa cidade, um homem de Deus, verso 6, é um homem honrado, um homem que diz tudo o que acontece, vamos até lá. Talvez ele vai mostrar para nós o caminho que nós devemos ir para achar a jumenta. Aí ele mostra a generosidade dele, quando ele diz assim ao moço, se formos, nós vamos levar o que para o homem de Deus? Qual presente nós vamos levar? O pão que nós trouxemos já acabou, né? E o presente, e qual presente nós temos para levar para o homem de Deus? O que nós temos? Então a gente mostra, a gente vê aí uma coisa chamada generosidade. Apesar que a Bíblia vai dizer que era costume do povo de Israel, quando ia consultar, né, dizer ali, nós vamos no vidente, e era costume em Israel dar um presente para o profeta, o sacerdote. Aí eu lembro lá do Novo Testamento, que a Bíblia vai dizer para nós o que no Novo Testamento? Que digno é o obreiro do seu salário. Ele ia prestar um serviço, porque ele como vidente, e fica muito claro aqui, que ele era vidente, na verdade a palavra até explica, vidente naquela época era o profeta de hoje, de quando foi escrita a palavra, está vendo? O versículo 7 vai falar, versículo 9, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vamos ter com o vidente, porque o profeta de hoje era chamado vidente naquela época. Então, está claro. Agora, está claro também uma função do profeta, irmãos, que é tremenda. Olha bem, função do profeta naquela época, saber até onde estava um animal perdido. Por isso que eu falo para os irmãos que, infelizmente, a nossa fé atual, a nossa crença atual, caiu no engano dos enroladores, irmãos, porque para nós profeta é qualquer um que enrola a língua e começa a falar coisas. Na verdade, irmão, profeta, é a pessoa que Deus fala as coisas claramente, não tem rodeio, não tem jogar para colher maduro. O camarada queria saber onde estava a jumenta, e ele ia no profeta, porque o profeta era capaz de dizer. Então a gente hoje, irmãos, ao invés da gente contentar com o que nós temos, a gente acaba acreditando nas enganações e nas mentiras.
tal de dizer que é profeta, mas não é, não tem o dom, Deus não deu o dom, não precisa então inventar que tem, não tem, acabou, amém, queridos? Não tem, acabou. Agora, você forçar a barra para pensar, para dizer, é o caso que eu quero que os irmãos entendam. Então, aqui nesse caso, fica muito claro isso, a capacidade, né, o dom que Deus deu de poder ajudar. E isso fica muito claro mais embaixo, tá bom? Mais embaixo fica muito claro, tá? Para nós que ele cumpriu isso. Então esse camarada Saul, irmãos, tinha praticamente todo o perfil de um homem que daria certo no reinado. Tirando aí, vamos lá, a beleza dele, física, que não sei, né, se faria diferença. Mas ele era um camarada que era alto, e vamos pensar em altura naquela época para a guerra, para governar, para legislar, que não tinha os recursos de hoje. A guerra era pancada, era espada, era pedra, era pau, né? Então a gente vê, o camarada era alto, um porte físico que era muito útil naquela época. Ele era belo, né? Ele era de grande responsabilidade, mostrou responsabilidade com o que fazia, e era um homem generoso, sabia que ia buscar o serviço do profeta, e não era justo ele ir sem levar um presente, já que aquele era o costume da época. Por que eu vou ser o presente, né? E eu lembrei do texto lá no Novo Testamento: digno é o trabalhador do seu salário, digno é o obreiro do seu salário. E mais aí a gente vê então, não são qualidades tremendas de um homem. Talvez você só ouviu pregação detonando Saul, e eu queria que você olhasse, era um camarada de fato que Deus escolheu. Tanto que esse encontro deles aqui, para quem lê o texto, se você não leu, você lê em casa, você vai ver que não foi por acaso, né? Na verdade, vamos dizer assim, o pretexto para esse encontro foram as jumentas perdidas. A jumenta do pai dele perdeu, né? E ele foi procurar a jumenta, e aí ele se encontra com o profeta. E aí o profeta, o sacerdote, vai dizer para ele qual o plano de Deus. Então Deus encaminhando tudo, sem contar que, pulando já para outra parte final, Deus havia falado para Samuel tudo. Deus orientou, diz o versículo 15, que Deus diz para Samuel tudo o que ia acontecer. Fica atento que vai vir um moço aqui, é um moço assim, assim, é ele que eu escolhi. Então a gente vê que Deus tanto fala para o profeta claramente o que ele queria, mas cria para Saul uma situação corriqueira, que era perder as jumentas, e ele ia atrás. Samuel sabia. Olha a diferença, irmãos, entre o revelar de Deus para um profeta, presta atenção, revelar de Deus para um homem de Deus, né? E Deus criar situações para que o plano dele acontecesse. Saul não entenderia, certamente, se Deus falasse para ele: olha, eu vou te ungir rei, então você vai em tal lugar, porque lá você vai encontrar com um homem, e aquele homem vai te ungir. Então que não dava, não ia funcionar. Mas para o profeta foi dito o que aconteceria, e para Saul, né, Deus criou uma situação corriqueira. E eu queria que você prestasse atenção, porque pode ser que nós não sejamos profetas para ouvir de Deus o que temos que fazer, mas Deus pode criar situações corriqueiras como esta para te conduzir para o centro da vontade dele, né? A Bíblia não diz para nós que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu busco de Deus crescer na graça dele. Eu busco de Deus crescer, eu busco ouvir a voz de Deus para a minha vida, e é o que cada um de nós tem que aprender. Peraí, não existe para nós esse negócio de circunstância, azar ou sorte. A gente tem que começar a ouvir a voz de Deus, desenvolver o hábito de ouvir e discernir a voz de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente continua sempre sendo conduzido por Deus, mas na base do criar uma circunstância. Não é o melhor de Deus, irmãos, para nós de forma alguma. O melhor de Deus é a gente discernir, ouvir a voz do Senhor e aplicar o nosso coração àquilo. Um detalhe muito importante é que hoje, para nós, já que temos a Bíblia escrita, né, guardada, tudo que Deus disser para nós, irmãos, vai estar em concordância com a Bíblia Sagrada. Nada vai estar fora da palavra de Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus para entender que Deus não vai contradizer sua palavra, irmãos. Vai dizer algo fora da palavra. Então é fácil você discernir, né, e ouvir as vozes de um profeta de Deus, um homem, uma mulher de Deus, de um homem, uma mulher que não é de Deus, é um aventureiro, tá? Então a gente encontra aqui o perfil de um homem de fato, né? Que a gente diria, esse mesmo é um homem, né, para ser o rei, ser o primeiro rei de Israel, né? E o encontro deles então, irmãos, desses dois, foi cheio de surpresas para Saul.
segundo o que nós vimos na palavra, foi um encontro cheio de surpresas, né? Eles acabaram conseguindo lá, né, a oferta, o presente, porque o rapaz tinha prata consigo e ele ofereceu a prata para servir ao vidente, ao profeta. Então, Saul ficou surpreso com tantas coisas que aconteceram. Mas para Samuel, irmãos, não havia nada de surpresa, porque ele havia recebido de Deus todas as orientações prévias. Se você notar, assim que eles chegam, eles pediram informação, como encontramos o vidente, a moça explicou como, né? Assim que eles entraram na cidade, disse que ele teria que subir, porque lá ele ia abençoar o sacrifício, porque ninguém comia antes dele abençoar o sacrifício. E eu quero que os irmãos prestem muita atenção nesse versículo 13, porque aqui aquelas mulheres falam para ele: olha, o homem de Deus, o vidente, né, o profeta, está em tal lugar, e hoje ele veio na cidade porque ele vai abençoar o sacrifício, e ninguém come antes que ele abençoe o sacrifício. Olha, então, querido, você vai lembrar de uma coisa: o que foi mesmo que arrancou o reinado de Saul? Quem lembra? O que ele fez lá na frente? Qual a desobediência? Lembra? Exatamente nessa área. Ele tinha um sacrifício a ser feito, tal, papapá. Lembra lá? Olha para você ver como é que Deus usou mulheres, que a Bíblia não fala quem são, moças, estavam lá trabalhando, pegando água, para essas moças já darem para ele uma ordem de Deus, sem referência nenhuma. Olha bem, se você olhar bem, você vai notar o que a Bíblia vai dizer. Ao entrarem, verso 13, ao entrarem na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer. O povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. Depois, os convidados comem. Isso, querido, é o que vai derrubar ele. Ele vai precipitar e perder a paciência, porque Samuel não chegava a tempo, e ele vai, oferece o sacrifício, faz o papel que não era dele. Então, querido, olha para você ver como é que são as coisas. Deus nos orienta, usa pessoas, às vezes até de fora da igreja, de fora do nossa convivência, para nos dar orientações que são fundamentais para a nossa vida. Vai perder um reinado por causa disso aqui. Por causa disso, Deus não agrada e corta ele e já vai pegar Davi. Às vezes a gente pensa, irmãos, que Deus não importa com as mínimas coisas, ou com as coisas que nós chamamos de mínimas, né? Porque às vezes nós chamamos de mínima coisa e Deus não acha que é mínima. Aqui, por exemplo, né? É um exemplo. Então a gente vai notar o quê? Que toda surpresa, que isso aí eu abri só esse parênteses para os irmãos notarem que o versículo 13 é o que derruba ele, é o Saul lá na frente, tá? O que vai acontecer? Não tinha nada de novo para Saul, para Samuel, ao passo que para Saul tudo era novo. Porque nós vamos encontrar que a conversa de Samuel com ele demonstra que Deus já havia lhe dirigido em todas as coisas. Diz a palavra, a partir do versículo 15, né? Subiram então, né, versículo 14, subiram a cidade, entraram, e Samuel lhes saiu ao encontro. E o verso 15 vai dizer: ora, o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel, um dia antes de chegar. Olha bem, um dia antes de Saul chegar, Deus revelou aos ouvidos de Samuel. Me chama a atenção o fato do versículo 15 falar que Deus revelou aos ouvidos de Samuel, porque Samuel era um homem diferente. Desde criança, menininho, lá em 1 Samuel capítulo 1, 2, nós vamos ver que Deus já falava com ele audivelmente. Deus falava e ele escutava e pensava que era até o Eli que estava falando. Então aqui a Bíblia vai dizer que Deus falou aos ouvidos dele: olha, amanhã, a essa hora, eu vou te enviar um homem da terra de Benjamim, o qual você vai ungir por líder sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Está vendo, querido? Deus falou com ele: olha, amanhã vai aparecer um osso aqui, é ele que eu vou ungir, eu vou escolher. E aí a Bíblia diz no verso 17 que quando Samuel viu, né? Quando Samuel viu Saul, o Senhor vai outra vez e lhe diz: este é o homem de quem te falei, este dominará sobre o meu povo. Olha que diferença a forma de Deus falar com ele. Então não havia segredo, irmãos. Deus falava com Samuel tudo o que era necessário saber sobre Saul. Não havia surpresa naquele encontro. Depois, mais embaixo, o verso 19, outra vez vai dizer: respondeu Samuel a Saul: eu sou o vidente,
Aí ele vai dizer: sobe na minha frente ao altar, pois hoje você vai comer comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo que está no teu coração te declararei. E diz: quanto às jumentas que há 3 dias foram perdidas, não te preocupes com elas, já foram achadas. Está vendo, querido? Então, na hora que o versículo 19 vai dizer assim: passa diante de mim, sobe, porque você vai comer comigo. Amanhã eu vou te despedir, você vai embora, e eu vou te declarar tudo que está no teu coração. Quantas jumentas já foram encontradas? Então no coração de Saul não estava as jumentas, porque o verso 19 vai dizer: tudo que está no teu coração eu vou te declarar. Quanto às jumentas, já foram achadas. Pode ficar tranquilo que seu pai já está com elas, já foram achadas. Mas amanhã eu vou te declarar tudo que está no seu coração. Aí que está, tinha coisa no coração de Saul que não eram as jumentas, porque ele declara que a jumenta foi encontrada. Havia coisa naquele coração que ele ia declarar. Então foi um encontro, irmãos, todo premeditado por Deus, tudo preparadinho por Deus, e Deus ali já sabia, e estava falando para Samuel que tinha coisa no coração de Saul. O verso 20 vai mostrar mais ainda, depois vai dizer: as jumentas já foram achadas, mas para quem é tudo o que é desejável em Israel, não é para ti e para toda a família de teu pai? Bem, cada um entende o que quer, mas quando Samuel diz no versículo 20: quanto às jumentas que há 3 dias foram perdidas, não te preocupes com elas, já foram achadas. Mas para quê? Para quem é tudo que é desejável em Israel, não é para ti e para toda a família de teu pai? Eu não sei, quem já leu esse texto vai notar o quê, mas eu noto ali um pouquinho de dorzinha de cotovelo do Samuel. Primeiro a Bíblia vai dizer cá atrás que Samuel ficou muito triste quando Israel falou: queremos um rei, não queremos seus filhos governando. E tanto que Deus vira para Samuel e fala: Samuel, não fica triste, porque o povo não rejeitou você e nem seus filhos, rejeitou a mim. E agora ele vira e fala assim, do nada preso: olha, mas para quem é tudo que é desejável Israel, não é para você e para sua família? Ele faz essa pergunta, ele não está afirmando, ele faz a pergunta: para quem é tudo que é desejável Israel, não é para ti e não é para toda a família de teu pai? Eu senti meio que, sei lá, não entendi bem isso aqui, e o que me veio no coração foi: ele não queria que os filhos dele não fossem os sacerdotes nem dominassem. Contudo, ele vai e fala, Saul vai e fala que a família dele é a menor, que é a família de Benjamim, e nesse desenrolar aqui, irmãos, nós vamos notar que o texto vai terminar, na verdade o assunto vai terminar no capítulo seguinte, mas nós não vamos estudar 2 capítulos, vamos estudar só o 9, e a gente vai notar aqui que o texto vai terminar com uma coisa, deixando claro que Saul, depois deles comerem, Samuel, depois de eles comerem e dar a melhor parte para Saul, que já estava preparado também, veja que ele reservou a porção maior para Saul antes que Saul chegasse. Ele já avisou para o cozinheiro: guarda esse pedaço, porque esse pedaço é para alguém muito especial. E os irmãos sabem que em Israel tinha outro costume, que era este, de dar o melhor lugar para quem devesse receber honra, e também num jantar, numa comida, numa ceia, dava-se maior quantidade para quem se desejava honrar. Hoje essa turma que vive de dieta, não sei como é que ia viver naquela época, porque aqui diz que deu uma coxa do animal para ele, hein? Como é que ia fazer? Só a turma do churrasco que ia se dar bem naquela época, Quem é a turma do churrasco aí hoje? É quem? O Denis está falando que é você aí, ô Ninja. Essa turma ia se dar bem, mas essa turma cheia de mimimi hoje, não sei como é que ia fazer naquela época. Era churrasco para valer, e se fosse te honrar, eles iam te dar maior pedaço. A gente vê isso quando José faz a mesma coisa com o irmão dele mais novo, lá naquela comida que ele se revela quem ele era, dá a maior porção para o irmãozinho dele mais novo. Aqui a gente vai ver que é a mesma coisa, mas tudo preparado de antemão. Querido, como é bom as pessoas serem dirigidas por Deus. Olha bem, tudo preparado, nada de surpresa, E aí nós vamos notar que foi um belo início de reinado para Saul. Vai começar com honra, melhor parte da comida, Deus revelando todo o desejo do seu coração, todas as coisas do seu coração, mas vai ter um fim trágico lá na frente, porque ele vai desobedecer a Deus. E um detalhe importante, verso 27, é que mostra o seguinte: Saul não foi ungido rei publicamente.
Tanto que isso vai terminar o versículo 27 dizendo assim: descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: fala para o moço que está com você para passar adiante de nós. E ele passou. E falou de Samuel ainda: tu, porém, espera aqui e eu te farei ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nem o rapaz vai ver o momento em que Samuel vai ungir o Saul como rei, e nem a nação de Israel vai ver. Ele vai ser ungido secretamente, para depois aquilo ser publicado. É estranho, é diferente, mas nós vamos notar isso aqui. Essa unção é só entre eles, e depois ele vai se mostrar ao povo. Depois é que ele vai ser levado ao povo como rei, né? Assim vai ser o procedimento da unção de Deus na vida dele. Agora eu fico pensando assim, a unção para reinar, né? Eu fico pensando assim, a Bíblia é cheia, né, irmãos, de detalhes, de coisas minuciosas, que a gente tem que buscar certas lições para a nossa vida, né? A gente hoje não compreende muito bem o que é unção. Hoje a palavra unção, ela está muito fora da verdade, do contexto, do que ela de fato é, da nossa compreensão. A gente vê que o chamado de Deus também, ele é muito diferente do que as pessoas hoje chamam como chamado. Talvez seja isso que tantas pessoas envergonham o evangelho hoje. Hoje a forma de selecionar uma pessoa, ela é muito complicada. Nós vamos até ver isso mais na frente, quando Deus também vai usar Samuel para ungir o segundo rei de Israel. Um detalhe para quem gosta de estudar a Bíblia: Samuel, como sacerdote, vai ungir 2 reis de Israel, Saul e depois o segundo, Davi. A gente vai ver que na unção de Davi, então, como rei, Saul cometeu esse erro mais claramente, esse erro de errar no perfil de quem Deus chama. Aqui era um camarada alto, belo, cheio de características, e Davi vai ser a mesma coisa? A gente vai ver que não. Davi já vai ser um menino que não tem esse porte físico, questão de beleza, vai citar algumas coisas, algumas traduções que ele era ruivo, né? E vai traçar para nós a ideia de um camarada franzino, né? Mas de muita coragem, matou um leão, matou um urso, e depois vai vencer o gigante Golias. Contudo, a gente vai ver que mais uma vez o caminho de Deus, a forma como Deus escolhe, como Deus unge, é muito diferente daquela que a gente hoje, que Samuel já pensava e que a gente usa também. Tanto que Deus me deu uma frase que eu uso ela muito e eu escrevi para não esquecer: Deus chama pessoas improváveis para tarefas impossíveis. Porque eu aprendi isso com Deus. Deus vai chamar sempre quem não tem o menor perfil para aquilo, para essa pessoa executar tarefas impossíveis. Então, o que eu entendo? Deus chama pessoas improváveis, pessoas que você mal olhar e fala: aquilo não dá para aquilo, não. Pessoa improvável para executar tarefas impossíveis. É isso que Deus vai fazer o tempo todo. Você vai ver que Deus chamou Moisés. Moisés dizia: mas eu não tenho perfil para isso, eu sou assim, eu tenho a língua pesada. Nós vamos ver que ao longo da caminhada Deus vai chamar pessoas mais improváveis. Chama Pedro, um camarada violento daquele. Vai chamar Saulo, um camarada que perseguiu a igreja. Jesus vai chamar pescador, vai chamar cobrador de imposto. Você vai ver que Deus, o Senhor sempre chama pessoas improváveis para executar a tarefa impossível. E isso é uma questão muito séria, porque a pessoa improvável para uma tarefa, ela nunca vai sentir que ela fez. Ela vai sempre pensar: nossa Deus, eu não tenho condições. Quando a coisa é feita, a glória vai para Deus. Agora, aquela pessoa que é provável, tanto que quando Deus chama, a primeira coisa que, quando Deus chama de fato, tá, irmão? Estou falando dessa geração de hoje, que na verdade não tem chamado nenhum, mas tem perfil físico, alto, belo, eloquente, atrai as pessoas, faz umas dinâmicas aqui na frente, planta umas bananeiras e tal. Não tem chamado nenhum, mas tem perfil. Ao passo que você vai notar, sempre quando Deus chamar alguém, não tem perfil, não tem condição, para que a glória seja do Senhor, tá? Pode notar, a pastorada toda de perfil pulou fora nessa do coronavírus. A turma poderosa sumiu. A turma poderosa sumiu. Agora, os que estavam lá na frente da batalha, chamados por Deus, estão seguindo em frente. Se tiverem que morrer, vão morrer e vão embora. É assim que funciona, que chamado é chamado e a gente precisa aprender. Então, Saul foi um homem escolhido por Deus, mas na verdade ele vai cá na frente errar e vai mostrar para nós algumas lições também na sua queda, para que a gente vigie, tome cuidado. Mas o detalhe é: Deus chama, Deus escolhe, desobedece, Deus desanima e aí muda tudo, tá? Que Deus abençoe seu coração, sua vida, tá? Podemos concluir
que Deus demonstra que sua intenção era de fato engrandecer e usar muito Saul. Tudo estava preparado de antemão para que ele fosse ungido rei, mas Saul deixará a grandeza subir-lhe à cabeça, e isso o derrubará do trono. O que nós aprendemos aqui é o fato de Deus ter revelado tudo para o profeta Samuel sobre Saul, mostra que Deus tinha planos de fato. O fato de ter mandado preparar o melhor pedaço lá do animal para ele comer, a coxa e tal, mostra que Deus tinha planos excelentes para Saul. Mas isso vai mudar, né? Quando Deus vai notar nele o pecado. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça.